Nicolinha, você tá bem, meu amigo? Paulo de Osasco, não enxergo, sou deficiente visual. Alguma quente boa do meu timão. Ainda nenhuma novidade sobre a casa de apostas esportivas, tá? Que pretende patrocinar não só os name rights, mas também comprar os name rights, mas também o patrocínio master. Essa negociação ela deve demorar algum tempo, porque a gente está falando de muito dinheiro envolvido. Não apenas pelo acordo que o Corinthians quer, que vai gerar na casa dos 200 milhões de reais, mas também pela necessidade de o Corinthians conseguir o pagamento das multas. São 70 milhões de reais de multa pela quebra dos name rights e pelo menos mais 40 milhões de reais de multa pela quebra do patrocínio master. Boa noite. O Corinthians conseguiu diminuir a dívida com o Bertolucci em 6 milhões de reais. O Corinthians conseguiu uma redução de 6 milhões na dívida que mantém com o empresário Juliano Bertolucci, após vencer uma disputa judicial. O tribunal entendeu que o contrato previa a cobrança de juros de forma composta, prática considerada ilegal quando não expressamente prevista. Os desembargadores avaliaram que a cobrança violava entendimento do STF e a lei de Ussura, que proíbe a capitalização de juros. Com isso, a Justiça determinou que o valor da dívida seja calculado com juros simples, resultando em uma redução mínima de 6 milhões sobre o montante de 78 milhões e 200 mil reais. Então, a boa notícia é que o Corinthians conseguiu uma redução de 6 milhões da dívida que tem com o empresário. A má notícia é que o montante é de 78 milhões de reais. Parabéns aos envolvidos. Hora de falar sobre uma oferta que deve chegar nos próximos dias ao Corinthians e promete mexer com o clube. É que Guinegão é alvo do Zenit, até em nenhuma novidade. O time russo prepara agora sim, vem a notícia nova, uma oferta de até 18 milhões de euros ou 113 milhões de reais para contratar o atleta. Importante registrar que o Guinegão tem só 18 anos de idade e não pode mais se mudar para o Zenit ou para qualquer outro clube do mundo em 2025. A ideia do Zenit é preparar o terreno e fechar o acordo para ter o Guinegão a partir de 1º de janeiro de 2026. E a pressa do Zenit se explica pela preocupação em que o Guinegão continue ganhando minutos e protagonismo, tornando-se cada vez mais caro e disputado por outros clubes. O pessoal na Rússia está convencido de que o Guinegão é o novo destaque do futebol brasileiro. Até por isso essa proposta bastante alta. Só a título de curiosidade e comparação, o Yuri Alberto, com números muito superiores aos do Guinegão, foi alvo recente de uma proposta de 30 milhões de euros da Roma. O Zenit chegou a 18 milhões de euros por um atleta que tem poucos jogos no time principal, embora as últimas partidas tenham sido bem positivas. Em 6 jogos mais recentes, 4 gols e 1 assistência. Só passou em branco contra Fluminense e Palmeiras. Só para arrematar, é importante lembrar que o Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Guinegão, ficando com a maior fatia do negócio. O atleta renovou recentemente seu contrato e passou a ter um salário de 70 mil reais por mês. O Corinthians também assegura ter sido sondado por um clube inglês, também referente ao Guinegão. Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Memphis Depay, que está mandando prender e soltar no timão mesmo, fazendo a ressalva de que a atual diretoria tentou a todo custo negociá-lo na última janela de inscrições. Não houve sucesso, até porque as propostas que chegaram não agradaram ao atacante holandês. Como ele acabou ficando, ele seguiu bastante espaçoso e extremamente decisivo nas coisas importantes do clube. Você quer um exemplo claro? Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, corria enorme risco de demissão, mas o Memphis Depay fez questão de bancar a permanência do Fabinho Soldado. Em meio às tratativas do Corinthians com o Memphis sobre prêmios e bônus atrasados, o Memphis deixou bem claro que o elenco, o grupo, exigia a permanência do Fabinho Soldado. Ele disse em nome dele, mas também dos outros jogadores, e a partir dessa palavra forte do Memphis, o Corinthians desistiu em 2025 de mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo com a observação de que esse diretor executivo de futebol segue muito associado, pelo menos a imagem, a Augusto Melo, o ex-presidente, que acabou empichado. Outro ponto decisivo a favor do Memphis, outra intervenção pesada do atacante holandês. O Corinthians chegou a demitir 2 meses atrás Alex Cabreira, profissional que trabalhava como fisioterapeuta. O Memphis insistiu muito nos bastidores e o Cabreira está de volta ao clube.
Demissão tinha também um aspecto político de alguém muito ligado ao Augusto Melo. O Memphis fez os dirigentes da nova gestão entenderem a importância do Alex Cabreira e ele foi recontratado pelo Corinthians para dar expediente lá no centro de treinamento dos profissionais. Por falar no Memphis, apesar de ter várias das suas vontades atendidas, o holandês está de bico. Tudo porque ele entende que a comissão técnica não preparou bem seu retorno depois da data FIFA. O Memphis jogou 2 partidas pela seleção holandesa, foi bem, inclusive marcando 2 gols e tornando-se o artilheiro isolado da seleção do seu país. Mas na volta tudo aconteceu de forma meio precipitada e ele acabou indo para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a ressalva de que o Corinthians havia vencido no jogo de ida por 1-0 em Curitiba. Como consequência, ele sofreu um edema muscular e está fora das próximas partidas, precisou sair antes do fim do primeiro tempo. E a pessoas próximas, o Memphis deixou bem claro que não deveria ter ido a campo e que o pessoal da comissão técnica se equivocou. Talvez não por coincidência, o Memphis tem utilizado nos últimos dias suas redes sociais para se comunicar com um ex-funcionário do Corinthians. Trata-se de Diogo Pereira, que foi preparador físico alvinegro na era Ramon Dias. Ele mandou mensagem de parabéns ao Diogo pelo aniversário e acrescentou, abre aspas, você faz falta, irmão, fecha aspas. Só para completar o noticiário corintiano, o Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Comunicado divulgado pelo Corinthians nesta segunda-feira, não há prazo de recuperação, mas é certo que o Garro vai desfalcar o timão nas próximas partidas, algo que tem sido bem comum. Corinthians de 2025 já soma 55 jogos e o Garro esteve à disposição em menos da metade. 26 jogos com apenas 2 gols e 5 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, com nova suspeita de ligação com o crime organizado, mais especificamente com o primeiro comando da capital, a pior facção criminosa do país. O Ministério Público quer saber se Fausto Vera, Rodrigo Garro e Thales Magno se hospedaram em um apartamento ligado a um membro do PCC por indicação do Corinthians, e se sim, por qual membro do Corinthians. Só para vocês entenderem, há um apartamento na Alha Franco que costumava ser utilizado por atletas do Corinthians. Esse apartamento era alugado e pertence a um cidadão chamado Alemão, que segundo o Ministério Público é ligado ao primeiro comando da capital. A denúncia sobre essa situação partiu de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Ele esteve reunido recentemente com o Ministério Público e falou que o PCC está infiltrado em diversas áreas no timão. Não é a primeira vez que a gente liga o crime organizado ao Corinthians. O dinheiro que era pago pela VaideBet, patrocinadora do Corinthians, chegou a entrar sob suspeita de que teria participação do crime organizado. Uma série de investigações também acontecem nas categorias de base, porque o Augusto Melo contratou 87 jogadores para base e alguns desses atletas teriam ligação com gente ligada ao PCC. O Rubão, que já foi diretor de futebol do Corinthians, também assegurou em depoimento ao Ministério Público e à Polícia Civil que existem ligações fortes entre o crime organizado e pessoas que trabalhavam para o Augusto Melo. Só para completar, a polícia também investiga a relação de Japa, que pertencia ao PCC, intermediando negociações de atletas com o Corinthians, entre eles Duqueiroz e Igor Formiga. O que você pensa sobre tudo isso? É só importante contextualizar que tanto Fausto Vera quanto Rodrigo Garro e Thales Magno serão ouvidos pela polícia como testemunhas, sem qualquer suspeita sobre eles. A polícia e o Ministério Público querem entender como é que se deu essa relação e a busca por um apartamento que pertence a alguém ligado ao crime organizado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, para te contar que o Timão quase perdeu o Cauê Furquim de graça. Aí você vai falar, Nicola, mas o Cauê não foi aquele que foi bem barato para o Bahia? Sim, 14 milhões de reais. O Tricolor de Aço precisou desembolsar o valor da multa rescisória para contratar o atleta. Os 14 milhões foram calculados de acordo com o salário. 7 mil reais por mês de salário, você multiplica por 2 mil, chega aos 14 milhões. O Bahia fez o depósito e levou o jogador que inclusive já estreou com gol. Ele, para falar a verdade, fez 2 partidas na Copa do Nordeste, na segunda partida um gol na vitória contra o rival Vitória por 3-1, que colocou o Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20. Pois bem, o Cauê teve a chance de sair de graça do Corinthians. E o Timão acabou descobrindo na última hora a manobra que estava sendo desenhada para que ele saísse sem qualquer custo. Há um grupo de WhatsApp de vários atletas, de pais de atletas das categorias de base. Eles estão lá para conversar sobre treinos, viagens, jogos, dificuldades e tal. E nesse grupo de WhatsApp começou a circular a notícia
de que o Corinthians devia fundo de garantia para os atletas com mais de 16 anos que já tinham contratos profissionais e que isso permitiria a esses atletas saírem de graça. Um dos pais de jogadores que faz parte desse grupo acabou comunicando a um diretor do Corinthians: olha, tá rolando um zum aqui de que por conta do atraso no pagamento de fundo de garantia, o Cauê pode deixar o clube. Inclusive essa informação chegou ao Corinthians dando conta de que era o Bahia o interessado. O Corinthians se apressou para fazer o depósito. A dívida era de pouco mais de R$2.000. O Corinthians fez a quitação desses 2.000 e impediu que o Cauê se transformasse em reforço do Bahia de graça. Importante dizer que essa informação veio de um aliado importante do presidente Osmar Stabile. A partir daí, a estratégia do Bahia e do Cauê foi de pagamento da multa rescisória de R$14 milhões, ou seja, o Timão escapou de uma boa. Correu o enorme risco de nem pegar esses R$14 milhões que certamente ajudam no dia a dia do clube. Hora de falar sobre o fim de semana perfeito para o Corinthians do ponto de vista esportivo. Dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, tudo saiu como exatamente o corintiano gostaria. Primeiro pela vitória contra o Fluminense fora de casa 1-0 no Maracanã. Resultado que permitiu ao Timão pular para a 9ª colocação ganhando 3 posições. Hoje o Corinthians tem 29 pontos. Depois, na luta contra o rebaixamento, todos os resultados acabaram sendo bons. O Vasco e o Ceará só empataram. O Santos e o Galo também empataram. E Internacional, Grêmio, Vitória e Juventude perderam. Com essa combinação de resultados, dá para dizer que o Corinthians praticamente se viu livre da zona do rebaixamento. Hoje a distância para o Z4 é de 7 pontos, o que permite ao Corinthians já começar a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga em Libertadores da América. Especialmente porque o próximo jogo é fora de casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport. Se o Corinthians for capaz de vencer o Sport na Ilha do Retiro, vai diminuir ainda mais a diferença para o G6. Hoje ele está a 6 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado. Vale a lembrança de que ainda há a possibilidade desse G6 virar um G7 ou talvez até um G8, aumentando as chances de classificação para o Alvinegro. Pergunta que eu deixo para você: dá para confiar que o Corinthians já não briga mais contra o rebaixamento e pode sonhar com coisas mais altas? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.